História completa de Beyblade clássico, meus novos. Quando eu vi isso aqui na minha timeline dos vídeos recomendados, eu fiquei felizão. Por quê? Beyblade é uma das minhas franquias favoritas. Embora, tipo assim, a saga clássica, eu confesso aqui abertamente, eu crime eu falar que eu não vi tanto, a minha memória me escapa, tá ligado? Eu lembro de algumas coisas da saga clássica, entretanto, eu não sei se foi por cortes ou realmente se eu vi, tipo, vivi mesmo, tá ligado? Tipo, um episódio no YouTube, que antigamente no YouTube tinha tudo, tá ligado? Mas enfim, eu lembro mais ou menos que os espíritos da Beyblade, eu não me recordo se era real, tá ligado? Porque a saga que eu mais vi foi a do Beyblade Master, que é incrível, é a melhor saga, pelo menos que eu lembro. Melhor saga é a Beyblade Master, onde tem uns bichos gigantes aparecendo, furacão sendo criado, flecha de gravitacional atacando, mano, bagulho destrutivo pra cacete, os caras destruindo ilha com um peãozinho, tá ligado? O bagulho é louco lá em Beyblade Master, tá ligado? O bagulho é piroca torta. Mas enfim, aqui eu lembro levemente que a Dragoon, a Dragoon que é o bem do protagonista, né? Eu não lembro se eles têm é tão destrutível, eu acho que não, mas eu lembro mais ou menos que o começo era tipo, tava rolando um clube de Beyblade lá, aí o clube, quem ganhasse a Beyblade, tipo, quem ganhar a luta ganha do outro, tá ligado? Aí o Tyson começou a fazer um monte de burocracia, tá ligado? Pra pegar um lançador e ele aumentava o tamanho do lançador pra aumentar a potência, ou algo assim do tipo. Aí ele pega o poder do Dragoon, que era de uma espada do avô dele, tá ligado? Algo assim do tipo. Eu não lembro exatamente desse Beyblade clássico, tá ligado? Eu só lembro de muitas poucas coisas. Mas enfim, vamos aqui pro resumo completo, porque eu adoro Beyblade, velho. Vamos dar ali. No Cadê? começo dos anos 2000, Beyblade tomou Me conta mostre. da TV, das lojas de brinquedo e do recreio das escolas. O O anime muito acompanhava bom. a batalha. Mano, eu lembro que no Beyblade, eu tenho testemunhas. Mano, eu lembro que eu pegava uns peões de detergente, tá ligado? Porra, mano, era muito bom, por causa que eu fazia vários peões de detergente e você girava assim, aí, porra, o dedo ficava todo carcomido. Raiders, Todo usavam peões Mas era muito especiais, foda. os Beyblades, cada um ligado a uma Fera Beat, Pô, criaturas espirituais é que muito davam massa. identidade e poder A a cada Transe, luta. se eu não me Aqui engano, no a Brasil, do. Beyblade passou Desse aí, do Kai. principalmente na TV Quem? Globinho, Kai? Eu acho que é chegando Kai. junto de outros Com fenômenos, certeza que é Kai. claramente sendo inspirado por Pokémon, assim como Essa aí inúmeros é a- outros desenhos da época, que tentaram seguir a sua fórmula para Trigger? principalmente Eu acho que é vender Trigger o nome dela. brinquedos. Então aqui você pode até achar Eu não lembro, que Beyblade é tipo mais assim, uma eu lembro dessas mais ou menos o nome dos bonecos, tá ligado? Só que eu não lembro o poder, tá ligado? Eu não lembro a fundo. Ai, minha memória. É um crime eu não saber disso, cara, como fã de Beyblade. É um crime. Me prenda. Deixa o like no meu vídeo agora. Era muito Vai, divertido de deixa o seu brincar. like. Eu lembro das inúmeras Beyblades que eu tive. Aquelas com Eu só tive pedacinhos de uma. metal na ponta que quando batia saía faísca. Era o supra-sumo da Beyblade. que Aí você isso aí foi poderia quando ter. ele E até mesmo as inúmeras percebeu que tinha que vezes ter um eu lançador peguei uma maior, né? tampinha de detergente, verti o lacre da tampa de uma garrafa PET e construía uma Beyblade artesanal. Cara, Era eu só lembro jogar. que eu pegava o CD, o disco de CD, e eu cortava ele meio que meio que um triângulo assim, aí pra pegar a linha, tá ligado? E lançar com uma um barbante. bacia e se Eu lembro divertir a tarde inteira. A série realmente fez muito sucesso. E assim a franquia ganhou novas Batido nos sagas CDs. que nem todo mundo conhece. Porra. Como Metal Fight, Ai, Beyblade não vou ter e Beyblade caixinha, eu guardava Burst, tudo numa tendo caixinha de muitas isopor, velho. temporadas, episódios e seguindo até a atualidade. Mas esse vídeo aqui vai tristeza. ser um resumo da saga clássica. Então, se vocês quiserem, Eu lembro que posso esse aí era um também nerd, fazer né? a história Toda completa a saga de Beyblade outras tem um sagas nerd. também. Afinal, Pra elas são explicar basicamente pro público. reboots, não fazem parte do mesmo universo. Mas enfim, Ele com era que tudo isso pulava? dito, Eu lembro levemente, eu tenho quase certeza que era desse nerd. Que tinha um Beyblade que pulava igual um sapo, velho. Que tipo, tinha uma mola dentro do Beyblade, aí o Beyblade ficava pulando. É igual o Luke Salamander, tá ligado? Só que não igual o Luke Salamander de Beyblade Buster, mas era tipo, era a mesma pira. Que o Beyblade ficava pulando ali igual um baitola. Igual um. Reboots não fazem Eu parte do pulando mesmo no Beyblade universo. dos Mas outros. enfim, com tudo isso Era dito, musculacho. sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Beyblade. Ai, toma. Beyblade! Aí o Kai aí, ó. Kai, brabo.
Cara, eu lembro que eu gostava pra caraca do Dice, velho. Eu acho que, se eu não me engano, o Dice, ele tinha um Beyblade que girava ao contrário. Antigos Se eu não me engano. em relíquias e objetos místicos. Essas entidades ficariam conhecidas What? como Feras Beat. Eram respeitadas como divindades, mas claro que Eram reais, surgiriam então, o humanos que queriam controlar o seu poder. Civilizações daquele período já utilizavam objetos giratórios Abriu o mar. primitivos, ancestrais dos Beyblades, Ah, como Moisés meio de abriu o mar com o invocar Beyblade. e aprisionar Foda-se. esses espíritos. E ao serem Ai. forçados a obedecer humanos ambiciosos, eles deixaram de proteger o mundo e passaram a ser usados como armas de destruição. Foi Ai, aí toma. então que um grupo de heróis percorreu o mundo enfrentando aqueles que abusavam desse poder. Eles Abusar? conseguiriam Que derrotá-los e Que horror! selá-los em uma rocha. Abusando e assim, das- com o tempo, os espíritos desapareceram das lendas e torando a caíram Beyblade. no esquecimento. Umas Mas os descendentes que desses imagem horrorosa heróis na minha ficariam cabeça agora. conhecidos como Saint Shields, e geração após Boa! geração eram treinados rigorosamente para Caralho, manter o selo porra, essa Beyblade era pica, velho. Caraca, como é que eu posso esquecer disso? Não era Dranzer, não era Dracel, não era... Era Dracel? Eu acho que era Dracel. Eu tenho quase certeza que era Dracel, mas eu lembro que ela era a Beyblade mais pesada que tinha, tá ligado? Beyblade de defesa, foda. Eu acho que era E foi a Dracel. partir delas que outras Feras Beats surgiram, sendo transmitidas Eu não lembro o nome desse dentro de figurante aí, não. famílias Figurante amigo específicas, protagonista, muitas tá ligado? vezes sem que seus dele, descendentes não. sequer soubessem Lembro do nome o que dele. realmente possuíam. Na antiguidade, esses objetos foram selados em Ó, outros a objetos espada também, do- sendo usados coisa. realmente como armas de combate. Eu lembro, hein? Apesar de não termos muitos detalhes sobre essa época, podemos ver gravuras nesses objetos, como espadas, que foram passadas de geração em geração. Ai, Mas, toma. enfim, com o avanço da civilização, inspirado nos antigos peões japoneses, Legal. os Beyblades Legal. Várias espíritos, várias entidades, tá ligado? Muito foda, destruidora de ilhas, os caralho a quatro aterrorizando a humanidade. Aí o agora tá como? Dentro de um peãozinho que é jogado por crianças aleatórias. foram criados. foda. Um peão muito mais complexo, composto de diversas partes, com cada uma exercendo uma função específica que podiam ser modificadas e melhoradas para serem usadas em batalhas contra outros Beyblades. Porém, a É pra peça rir, né? mais importante de todas seria o Beat Chip, onde o espírito das Feras Beat se Ó. manifestariam. E Vai é tomando. aqui que entram o Sr. Dickinson e o Dr. Zaggart. Os dois eram parceiros em pesquisa que tentavam criar um peão definitivo usando diferentes materiais. Ele Drago? Um dia, o Ele colega Drago? trouxe uma pedra Ele Drago estranha brabo. encontrada em uma escavação Ele é que virou do norte, purpurina, e mano. ela reagiu Falaram. de forma impressionante aos peões, liberando uma energia jamais vista antes. Enquanto estudavam o objeto, Zaggart acabou roubando a pedra sem que Dickinson soubesse. Aí é e foda. dentro dela estava Cerberus. E após Ó, esse a ganância. evento, o caminho dos dois se separaram. Dickinson contratou um arqueólogo para investigar a origem das pedras seladas. E este era o pai do Tyson, o nosso protagonista da série. Ele descobriu que os espíritos sagrados estudados por civilizações antigas eram, na verdade, as próprias Feras Beat. Dickinson seguiu acreditando Ok, que os Beyblades poderiam ser usados de forma responsável, e assim fundou a Beyblade Battle Association, uma organização criada para regular batalhas, criar regras e transformar os duelos em um esporte mundial. O bagulho E é foi realmente pra rir, mano. Literalmente, pegaram os espíritos das criaturas mais fodas da Terra, botaram pra criança batalhar com esses espíritos e é sobre isso. Tipo assim, cadê os governos militares? Cadê os militares falando? Não, que o bebê de porra nenhuma, me dá isso aqui, vai fazer parte do meu exército, tem energia infinita aqui no meu país. Cadê esse negócio? Não existe isso não? Que isso? criar Realmente, regras mano. e transformar os Virou duelos em um esporte mundial. E foi assim Esfera que Beat surgiram os tô ali torneios pra ir. oficiais de Beyblade. aí. Primeiro locais, depois nacionais e por fim competições internacionais. E assim uma história iniciada há milênios com espíritos sagrados e guerras antigas evoluiu para um esporte mundial onde peões giram e arenas, mas Bravo. carregam dentro de si um poder muito mais antigo do que qualquer Blader imagina. Será
aqueles E aqui chegamos tem o mesmo poder ao destrutivo início do desenho. E do tudo Master, começa que com aquilo ali era Tyson, foda. o nosso Aquilo herói, era enquanto foda. seu avô explica a origem do espírito dragão que habita no dojo. Na Vai escola, Tyson precisa enfrentar Carlos, o vilão que anda roubando Carlos. todos os Beyblades de seus rivais. E Ai, após não, usar é o uma Carlos, espécie de fudeu. inteligência artificial para conseguir analisar os dados do seu Ai, oponente, eles percebem que Carlos sempre vence por ter um Beyblade mais pesado, o que Bravo. dá mais estabilidade. Então, para derrotá-lo, seria necessário um Beyblade 4 vezes mais rápido, Será que aumentando a nessa sua época já cordinha existia pra a isso ideia de e roubar assim rotação? conseguindo superar a massa de Beyblade de Carlos. Mas ele não contaria apenas com os dados matemáticos, pois naquela noite ele entraria em contato com Dragoon, o seu espírito Ferabit, que o acompanha há gerações, pois podemos ver o seu símbolo gravado na espada da família. E ao ter esse contato, o Tyson começa a treinar incansavelmente, mostrando que não bastava um dragão é apenas muito mais épico, né, ciência cara? e poderes predestinados. Um dragão é muito mais épico, vamos concordar aqui. Um dragão é muito mais épico do que o Pegasus. Tipo, eu tô falando, ó, calma, abaixa a arma, mano, abaixa a arma. Eu estou falando, tipo, em design, tá ligado? Não estou falando em poder nem nada, não. Eu acho um dragão muito mais foda do que um Pegasus. Tanto que, tipo, um Pegasus e uma Valkyria e um Hércules, tá ligado? Porque, porra, tentaram, tá ligado? Voltar com o dragão. Eu acho que, se eu não me engano, foi no Blade D. God. Eu acho que foi God. Não é God. O God ainda continua sendo Vault. Mas é o do loirinho lá. Eu não lembro exatamente qual é a temporada. Mas tentaram voltar com o dragão. Pô, o dragão é muito mais aura. Vamos concordar. A Deveria ter força sempre também dragão. estava na isso sua aí. dedicação, a sua vontade de treinar e melhorar fanboy de até dragões. chegar em sua exaustão. E seu avô está assistindo tudo aquilo muito orgulhoso. Aí, E toma. todo esse esforço Velho. seria recompensado. Velho, Mas quando o duelo orgulhoso contra Carlos de é esforço. finalmente marcado. Moleque, Tyson 3 horas da manhã, surpreende todo mundo, virando peão. conseguindo superar o seu oponente. Mas aí apareceria um desafio ainda maior. Kai, um garoto reservado, mas Ed. extremamente habilidoso, Ed. líder dos Bravo. Blade Sharks Ele e destrói. dono do Dranzer. Esse Beyblade que o Tyson nunca tinha visto algo parecido. Ele girava antes. ao contrário, E né? eles acabam Ele duelando, girava ao mas contrário? dessa vez o Tyson perde de forma Porque a dolorosa. Trans eu lembro que girava ao contrário. Ou ela girava por dois lados. Eu lembro de algo assim. Seu Beyblade é simplesmente despedaçado. E aí ele entende que o Algo poder assim. de Kai vinha da sua Fera Beat. Então, para enfrentá-lo, ele teria que usar a sua também, o Dragoon. E isso acaba acontecendo. Os dois têm um duelo novamente, só que dessa vez termina em empate, pois os dois eram igualmente poderosos. Depois disso, o isso Tyson aí acaba é conhecendo o panterada. Max, que impressiona ao Kai salvar ali era um muito mais cachorro foda. usando os movimentos da sua Beyblade. E isso faz o Tyson querer ser amigo dele para treinar Dan. junto. E além disso, ele também tinha os contatos, pois o seu pai era o dono de uma loja de Beyblade. E quem aparece ali é o próprio Dr. Dickinson, convidando todos eles para participarem do torneio de Beyblade que iria ter por lá. E é What? claro que eles participariam, e o Tyson mais uma vez ficaria treinando Dragão incansavelmente brabo. para isso. E a classificatória Eu lembro que a do rotação torneio da é uma Dragão era verdadeira rápida pra loucura. cacete, né? Todos jogam seus Beyblades juntos e quem ficar em pé ganha uma vaga. O Tyson, Aí, ó, a mola. claro, acaba com Mano, seus isso é muito tosco. Eu sinto Beyblades muito. juntos e quem ficar em pé ganha. Isso é muito tosco. Olha. Nossa, velho. Olha essa Beyblade, velho. Isso aqui não faz o menor sentido. Aí sabe que eu tô brincando sentido no bagulho, ele tem espírito Uma dentro de vaga. peão, né, O mano? Tyson, claro, É muito acaba foda. conseguindo. Ai, E ele ai. teria que enfrentar o Carlos É muito novamente tosco. e os Blade Sharks. E mais uma vez o Tyson consegue derrotá-lo de forma épica, mas ele demonstra sua humildade, A ideia do dando Buster. apoio pra Aí, ele ó. depois da sua derrota. E o Max acabaria enfrentando o Kai. Uma dinâmica um pouco diferente, onde quem ficasse 10 segundos no topo da plataforma conseguiria ganhar. Isso Foi eu uma lembro mais ou batalha menos disso aí. extremamente acirrada. E o Max mais uma vez usaria a física para tentar derrotar o seu oponente, fazendo seu Beyblade girar ao contrário, o que deu errado, mas certo também, porque o seu Beyblade acaba atingindo o colar que a sua avó tinha lhe dado, Aí é e foda. dentro dele tinha uma peça que seria a sua Ferabit Draciel, o que o O deixaria cara estava, desde que ele recebeu o colar com a Fera Beat dentro da porra do colar. E ele tava lutando todo esse tempo nerfado. Ele tava lutando contra os caras
cara que já tinha o quê? Espírito dentro do espiãozinho, sem espírito dentro. Brabo, Max, brabo. Muito mais poderoso, tendo um duelo de titãs, Oh, mas nossa, mesmo assim ele acabaria perdendo. Depois caralho, o Tyson esqueci o nome dessa acabaria porra de novo. enfrentando o Ray, que era visto como um dos favoritos para ganhar Dranzi, o campeonato. não, Dranzi. E é claro que ele também Dranzi é do teria Kai. uma fera beat, o Trigger, que é literalmente um tigre que Dracel. acaba judiando do Beyblade do Tyson, coitado. Mas é aí que o Kenny aparece mais uma vez, fazendo um upgrade muito importante para o Tyson, colocando um anel de defesa, mudando completamente o seu estilo de batalha, mas acabaria dragão dando de ataque, certo, né, cara? criando um tornado gigantesco que acaba conseguindo derrotar o Ray. Caralho, Mas ele que é muito foda! gente boa, ficando feliz por ter tido Muito uma mano. batalha tão legal. E é claro que a final seria entre Tyson e Kai, e com certeza a mais épica até agora. Os animadores tiveram muito esforço para fazer cenas extremamente dinâmicas, sempre demonstrando que o poder dos dois... Cara, estava muito é porque é um anime antigo, tá ligado? Tem que passar um pano, tá ligado? Pô, você não pode comparar isso aqui com pô, pelo amor de Deus, vamos ser honestos, tá ligado? Temos que comparar a banana com banana. Mano, isso aqui é isso que eu gosto de Beyblade, tá ligado? O bagulho é exagerado, explosão rolando, e os caras quatro, poder na tela. Eu gosto de ver dinâmicas, o bagulho sempre brilhando. demonstrando que o poder dos dois estava muito parecido. Quem ver a venceria arena sendo era destruída. incerto. E aqui a gente pode ver o quanto o Kai leva as batalhas a sério, não como diversão. Ele Shapeado. sempre entra para ganhar, pois isso era honrar o Ai, nome caralho, eu da tô sua frango. família. Mas mesmo Parei assim, de treinar. nos instantes É foda. finais, por muitíssimo pouco, Beyblade do Kai acaba saindo da arena e Tyson sai como campeão do torneio. Algo que deixa o Kai muito triste, mas ele Trazer seria obrigado a se vacilou. juntar ao seu oponente, pois o Sr. Dickinson aparece dizendo que os finalistas do torneio se juntariam em uma equipe para representar o Japão a nível mundial. Ai, E toma. assim nascem os Blade Breakers. E o Kai é convidado para ser o líder da equipe. E mesmo relutante, Caralho, nossa, que esculacho, mano. O Tyson chega, ganha do Kai, aí o cara na frente dele fala: e aí, ô Kai, você que perdeu, tá afim de ser o líder da equipe do cara que ganhou de você, não? Porra, que esculacho. Que esculacho. Eu ia falar, vai tomar no cu, velho. Não, que vai tomar. Eu como Tyson. Vai tomar no cu, velho. Pô, não, eu não sou nenhum viado, não. Eu venci esse cara, eu botei esse cara pra mamar. Eu que vou ser o líder dessa porra. Eu ia falar isso. Ele é talentoso, que eu ele não sou nenhum deve viado, não. assumir Que isso, isso? e não ficar fugindo de qualquer responsabilidade. Ele por fim acaba aceitando. Não. E assim eles vão para a China. E o problema é que o próprio Ray veio da China e tinha abandonado a sua equipe original de lá, os White Tigers, formado dane-se por eles. Lee, Maria, Kevin e Gary. Quando eles se reencontram, é claro que eles ficam muito bravos, participando do torneio para provar que eles continuam muito bons, mesmo sem o Ray. É E ele acabaria criança, enfrentando verdade. primeiramente Não Kevin, posso falar que é só dentro. que no meio da batalha, que estava muito acirrada, a sua fera Beat Deixa Dragger quieto. se recusa a lutar Deixa contra quieto. os seus antigos amigos. Do lado e do assim, Furry ele tá acaba pitando. perdendo ela, junto com isso, Vai rir, o seu vai rir. próprio propósito. Ai, ai. E assim ele teria uma jornada para reencontrá-la. E no meio do caminho, Maria apareceria o desafiando Ué? para uma batalha. E no meio dela, Bebê de ela foto. tenta relembrá-lo em tudo que eles passaram juntos, os bons momentos, que ele deveria voltar. Então se cria toda uma tensão ali na dúvida se ele iria voltar para os White Tigers ou não. Mas no fim, meio que contrariando tudo o que aconteceu, Ray decide ficar com os Blade Breakers. Aí toma. Afinal, ele acredita que encontrou um novo lugar ali e queria continuar construindo aquilo com eles. E apesar dela entender, Lee acaba aparecendo ali também e fazendo uma aposta. Quem ganhar o campeonato acabará ficando com o Dragger. Então agora não era apenas sobre ganhar ou perder, mas sim sobre o destino de Ray, se ele continuaria ou Caralho, não mais sendo disputado um que Blader. mulher de E assim, vagabunda. o torneio começaria e chegando mais perto da Caralho. final, ambas equipes começariam a se enfrentar. E a Cara, primeira tá luta seria do Max doce contra igual o mel. Gary. E Todo que mundo temos atrás. várias dinâmicas diferentes. Como essa Kai não, do plataforma Ray. de batalha que fica girando ao contrário, que a luta fica muito mais difícil. E nessa é o Gary Cara, que esse acaba... bagulho de plataforma girar ao contrário, eu lembro que, cara, eu acho que isso aí, essa temática da plataforma girar ao contrário, tem
toda a saga de Beyblade. Porque tem toda. Eu lembro que no Beyblade atual existe uma arena que tem tipo é meio que uma arena. Aí dentro dessa arena tem tipo outra arena pequenininha que gira o bagulho assim. A minha memória é foda. Eu não vou saber explicar. Conseguindo vencer. Depois, Ray lutaria contra Mariah. Isso era um problema, pois ele não queria brigar com ela novamente. Então ele estava meio que se segurando, mas ela não aceitava isso. E quando ele entende isso, começa a lutar de igual para igual, ele reconquista a confiança de Drager. E agora os dois lutam com toda a intensidade e até mesmo a harmonia, relembrando do seu passado e da promessa de que eles nunca iriam brigar. Ray acaba ganhando não só a batalha, mas também algo muito mais importante que isso. Depois disso, o Tyson lutaria contra o Lee. E a batalha numa arena cheia de obstáculos e também areia, o Tyson usa ela para criar um tornado e conseguir ter a primeira vitória. Só que depois a luta ficaria tão acirrada que terminaria em um empate. Cara, então, como é que os Beyblade não saem voando, né, cara? Que nunca aconteceu antes. Tipo assim, O Ray é um bagulho troca com de o Tyson para lutar com grama, seu antigo amigo que pensa gramas. qual time ganharia aquela batalha. Ray então é usado usando um novo movimento, assim conseguindo ganhar de Lee, além de reconquistar o seu respeito, conseguindo assim fazer as pazes com os White Tigers. E apesar do Ray ser o protagonista de todas essas batalhas, quando eles retornam, quem realmente está muito famoso é claro, o Tyson. É que aquele tipo de episódio nostálgico de volta pra casa, mas ele as é coisas visto não como ficariam campeão mundial, né? tranquilas Algo por assim, muito tipo. tempo. Lembra que eu falei que Max tinha os contatos? Pois bem, a sua mãe, Cynthia, é dona de um laboratório extremamente avançado que conduz estudos. Se eu não me engano, é nessa pira de o Tyson ser visto como campeão mundial que o Daishi aparece, né? Porque o Daishi, ele aparece em cima de um morro falando: ô, quem é o campeão mundial aqui? Eu que sou campeão de mundial nessa porra. Aí o Tyson bota o pau na mesa, tá ligado? Aí o Tyson fica tipo: caralho, eu que sou campeão, caralho, vou te humilhar agora. Aí o Tyson, se eu não me engano, é humilhado. Ou ele que humilhou o Daishi, eu não lembro. Beyblade. E aqui entra uma dualidade que será recorrente na série, pois o que eles estão criando ali são basicamente Fera-Bits artificiais, que são sim extremamente poderosas, mas incapazes de promover um vínculo real de sentimentos mesmo com o seu Blader. Dane-se os sentimentos, eu quero o poder! Tentando se provarem serem tão bons quanto essa nova tecnologia, mas no final das contas era tudo meio que uma armação, pois o pessoal do laboratório ficou estudando a maneira com que eles batalhavam para assim conseguir aperfeiçoar as próprias Fera-Bits artificiais. Essas que seriam usadas pelo time norte-americano de Beyblade, os All Stars. Eles até têm um gostinho... Cara, isso aí tá me lembrando, esse negócio de usar coisa artificial, tá me lembrando o time dos norte-americanos também de Beyblade Master, velho. Que, se eu não me engano, eles ficavam lá deitadinhos, dormindinho. Aí o Damien, que é a luta do Damien contra a do Julian de Beyblade Master ou Fusion. Eu não lembro exatamente qual é qual. Sei lá, só sei que é o Beyblade com poderzinho. É isso aí, é sobre isso. Esse é o ponto de Beyblade que você está ouvindo. Mas enfim, eu lembro que eles ficavam lá dormindinho enquanto eles ficavam só farmando XP, tá ligado? Eles literalmente dormiam e farmavam XP ao mesmo tempo. Olha que aí, ó. Americano de Beyblade, os All Stars. Eles até tem um gostinho contra eles e veem o quão poderosos eles são. Aí do nada eles são deixados numa floresta sozinhos para treinar. E lá eles acabam conhecendo o Antônio, que não é lá essas coisas, mas ele os leva até a cachoeira para fazer um treinamento de precisão. E depois de todo esse tempo, eles vão para o próximo torneio, que será em Las Vegas. E finalmente o Kai entra em ação novamente, lutando agora contra um mariachi, esse músico tradicional do México, que solta seu Beyblade pelo seu violão. O Max também enfrenta um oponente curioso, um toureiro que usa lâminas em seu Beyblade. Ele consegue novidade pra mim, tá? Com facilidade, mas as próximas fases são um pouco mais difíceis. O Tyson não tá lá muito bem. Caralho! Existe uma grande... O cara botaram o carioca aqui, meu nobre. Um pouco mais difícil. O cara dando tiro, olha tudo aqui. O tá dando cara ao revólver. Lá muito bem. E também existe uma grande dualidade da mãe do Max, pois de certa forma ela torce para o seu filho, cara mas dando todo tiro de Beyblade, carioca médio. Está focado na escola aí, ó. All Stars. Então fica um clima bem estranho assim, sabe? Pelo menos seus colegas sabem que o Max sempre vai ser fiel a eles.
Enfim, as lutas finais começam e a arena vira uma pequena cidade em miniatura. Tyson contra Steve, o cara do futebol americano. Que vamos combinar, não faz muito sentido os caras estarem vestidos de outros esportes, músico, toureiro, pra ser mas legal, dá cara. pra entender o conceito. Enfim, o Steve... É pra ser legal, cara. Eu até esqueço. Eu sempre esqueço o nome do canal que eu tô vendo react. É inacreditável, é inacreditável. Aqui, ó, o Hora da História. Pô, é pra ser legal, cara. Pra ser, pô, é um anime. Que tem os furacão sendo criados, velho. Deixa o Tyson ganhar na primeira rodada, dando ele a confiança, então ele usa a mesma estratégia, e assim Steve consegue superá-lo com facilidade. O que ele não esperava é que na terceira disputa o Tyson se superaria ainda mais, conseguindo assim ganhar do norte-americano. E depois o Ray batalharia contra um jogador de basquete. Ele não consegue vencer, pois os batalharia contra um jogador de basquete. Ele não consegue vencer, pois os All-Stars têm muitas informações sobre o seu estilo de batalha. Eles fizeram eles conseguem superá-lo. E por cara, fim, a batalha mais importante seria de Max, assim, por toda essa carga emocional e idoneidade em relação à sua mãe. E ele tá muito inseguro no início da batalha, o que dá uma desvantagem. Mas depois dos seus amigos relembrarem pra quê, o porquê verdadeiramente ele batalha, ele reconquista a sua confiança e sabe que deve agir mais e pensar menos. E essa atitude dá mais poder a Draciel. Algo impossível de acontecer com uma Fera Beat artificial, pois elas são incapazes de ter essa conexão verdadeira. Não tem emoção aí, ó. Poder, aí, ó. É capaz Nunca critiquei. De vencer a batalha, ensinando a sua mãe que apenas a ciência não bastava. Minutos atrás eu criticando, tá ligado? Um espírito de luta. E assim, os Breakers conseguem vencer o campeonato estadunidense e avançar para o campeonato europeu. E no cruzeiro, a caminho dele, eles acabam conhecendo o Robert. E é claro que o Tyson lutaria contra ele, mas o cara é realmente muito bom. O Dragon parece um bichinho de estimação perto do Fera Beat dele. Depois de uma derrota humilhante, o Tyson fica extremamente abalado, achando que ele não é bom o suficiente, pensando até mesmo em desistir. Mas eles acabam descobrindo viado ele. Cara, é um viado, na verdade, Tyson. Um campeão Tyson. mundial. Só que por algum motivo ele não participaria do torneio esse ano. Eles recebem uma fita de vídeo do pai do Tyson, que é um arqueólogo que estuda esses desenhos antigos de espíritos sagrados, reforçando a cosmologia por trás dos Beyblades. E seguindo essa vibe de civilizações antigas, aparece um cara super estranho desafiando Tyson. E ele fazia parte dos Dark Bladers, esses esquisitões com cada um representando uma espécie de vilão clássico. Se isso aqui pega no olho, hein? Olha, velho. Bravo. Parte evidente no meio. Representando uma espécie de vilão clássico. Aí temos soluções geniais pra derrotá-los, tipo formar como é que ele uma pega? Tipo assim, Beyblades, pra você pegar uma Beyblade, você tem que meio que, tá ligado? Pegar por aqui. Cada vez que ele pega, perde um dedo. Mas por fim a gente descobre que esses caras sempre foram perdedores, eles só tinham se juntados e começaram a roubar Fera Beats. Depois disso eles acabam conhecendo Oliver, um outro que também já foi campeão mundial, e é claro que ele teve uma luta contra o Tyson. Ele fica maravilhado com o Dragon, mas a Fera Beat dele era muito foda também. Inclusive na luta a gente nem vê muito os Beyblades se batendo, são mais as Fera Beat ali batalhando. No final eles acabam empatados. O Oliver então indica o Tyson a lutar contra Henrique, um riquinho italiano que não tá nem aí para suas responsabilidades, mas é realmente muito bom no Beyblade. Burguês, e assim eles decidem ir pra Roma só pra lutar contra esse cara. Depois de insistir muito, ele aceita indo pro Coliseu se vestindo de soldado romano e tendo uma batalha bem épica, na verdade. E mais uma vez temos o show das Fera Beat e os Beyblades se batendo. E o Henrique faz uma jogada ousada, fazendo a sua Fera Beat ir pra cima do Tyson, o que desestabiliza ele, as coisas ficam muito difíceis, mas o Dragon dá uma de Charizard, levando seu oponente pro alto, e depois de um pouco de trabalho, o Tyson acaba conseguindo vencer. E o bicho não voa, não é? Fala do Robert, que ele é o melhor dali da Europa. Como os dois estão a fim de ter uma revanche com ele, eles vão até a sua casa. Só que para conseguir chegar até ele, o Tyson basicamente tem que passar por um monte de armadilhas. Isso porque ele estava jogando xadrez com Johnny, um outro campeão, e agora todos eles estão... Isso porque ele estava jogando xadrez com Johnny. É o mesmo
pegaram o design desse maluco aqui e fizeram um Jinka, né? Porra, não é possível. Igualzinho o Jinka, mané. Johnny, um outro campeão, e agora todos eles estão reunidos. E o Johnny acabaria desafiando igualzinho o o Jinka. Kai, que é bom porque a gente quase nunca vê ele lutando. Mas ele perderia facilmente pro Johnny, que joga na cara dele que ele o respeita por ser muito valente. Só que Beyblade não é um jogo só de valentia, mas também de estratégia e inteligência. Vamos ver se com isso ele acaba acordando. Só que aí todos esses campeões decidem se unir e desafiar os Blade Breakers a terem uma luta em equipe. E a aposta aqui é que se caso eles ganhassem, eles iriam substituí-los no torneio. E aí temos essa união dos arcos, aparecendo os Dark Bladers também, que capturam o Kevin como uma motivação pra eles vencerem. Tipo assim, claro que seriam só batalhas épicas. Começando... Vendo por cima, esses Dark Bladers aí parecem ser uma tosqueira. Com o Ray Parece contra muito Oliver, tosco, que é uma batalha extremamente tudo vampiresco, tudo mas Ed. acaba em um empate. Depois o Kai teria sua revanche com o Johnny, que depois daquele sacode que ele tomou, ele dá tudo de si com mais estratégia e inteligência, e assim ele consegue vencer. E depois seria o Tyson contra o Robert. E aqui o garoto queria demonstrar ao máximo que ele estava à altura do campeão, mostrando lá que Robert nunca tinha visto antes. Ele considerava Dragoon como seu amigo. Eu acho que o meu maior gosto de ver Beyblade é a arena sendo quebrada. Sempre quando a arena é quebrada, caralho, tá quebrando a arena, porra! Do lado que Robert nunca tinha visto antes. Eu devo ter algum ódio interno por arena aí. Seu amigo, não é e faria de tudo para protegê-lo. Ai. E era isso que dava mais minha poder dopamina, ainda para meu cérebro enche de Soltera dopamina, Beach. cara. E é assim como em qualquer outro anime shonen, que o protagonista consegue superar o poder de alguém muito como em qualquer outro anime shonen que o... Me lembrou o... Caraca, o... Drago de Bakugan. O protagonista consegue superar o poder de alguém muito poderoso e fazendo ele aprender com tudo isso, por fim se tornando amigos. E o próximo destino seria Moscou. E é claro que eles pintariam os Moscou é a capital de quê? Não sei lá. Que faziam vários experimentos. Afinal, na época, sem nem geografia no próprio país, imagina. Tinha sido fazido não faz tanto tempo assim. Então os resquícios dessa propaganda eram fortes. Pra mim, a ainda. capital do Brasil é nos dias de hoje, Amazonas. Stranger Things. Só que de início eles não percebem que eles são do mal, assim. E eles ficam até empolgados em lutar contra um dos seus estudantes. E apesar dele não ser tão experiente, ele já deu um trabalhão pro Tyson. Só que aí eles percebem o que estava acontecendo. Esse garoto que perdeu acaba sendo punido de uma maneira que parece ser bem perturbadora. E esse seria o arco do Kai, é claro. Pois aos poucos ele começa a recordar os traumas que ele passou naquele lugar. Seus poderes de Beyblade são aumentados. Então ele começa a investigar do porquê de tudo isso. E lá eles acabam se reencontrando com os All Stars e também com os White Tigers. E os dois fazem lá uma batalha amistosa, meio inesperado, mas foi legal revê-los. Mas logo Kai se enfiaria fundo o suficiente naquele lugar que finalmente se lembraria que ele cresceu ali. Quando ele era pequeno, ele acabou usando esse Beyblade proibido, o Dark Drancer, que acabou destruindo todo aquele lugar. E isso foi um trauma tão forte para ele que seu cérebro simplesmente excluiu essa memória. E agora que ele se lembra, ele começa a ser perseguido, mas consegue sair dali e se reencontrar com o Dark Drancer. E ali acontece uma proposta muito tentadora para ele, de poder usar aquele Beyblade, mas em troca ele faria parte do time dos russos, os Demolition Boys. Assim, e agora finalmente começaria o torneio final mundial. Caralho, e as primeiras equipes assim pro lado negro, brabo, Stars Kai brabo, os Demolition Boys. E os americanos, além de serem humilhados, aparece o Kai, que agora faz parte do time russo, desafia a lutar contra todos eles de uma vez só e dá uma palhinha do que o Dark Drancer era capaz de fazer, conseguindo derrotar todos eles com facilidade e após isso absorver as suas feras beat. Caralho, é literalmente o L-Dragon! É literalmente o L-Dragon. E após isso, absorver as suas feras beat. Roubadão. Ele realmente tinha se entregado a todo o poder de Dark Drancer. Agora você vai me dizer que o Kai vai entrar no modo possuído e o Tyson vai falar: Ô Kai,
cala a boca, cai, desista de lá que o Dark Drancer agora, cai, venha pro nosso time do bem. Aí ele vai falar, beleza, estou indo pro time do bem. Ele lutaria contra os White Tigers e faria exatamente a mesma coisa, bravo. sem dó nenhuma. Quando a batalha termina, o Tyson vai atrás do seu amigo, mas percebe que ele não quer voltar. E aqui ele confirma o quanto ele mudou, pois ele faz desfeita do seu antigo Drancer, jogando pra ele como se não fosse nada. Mas o Tyson usaria este mesmo Drancer para lutar contra a sua versão Dark. Mas se ele já não liga pro Drancer, por que raios ele não absorveu o poder do Drancer com o Dark Drancer? E aí? Fica o questionamento. Tyson usaria este mesmo Drancer para lutar contra a sua versão Dark. E agora todos os seus amigos se uniriam, dando a força de cada um dos seus Ferabit, que junto com o Drancer original, criando assim um golpe de extremo poder, que sim, consegue parar o Dark Drancer, é o poder da amizade, não tem jeito. Rompendo a parte de gelo em que eles estavam. O Kai fica sozinho, mas os seus amigos não pensam nem um segundo para ir ajudá-lo. E aí ele percebe que mesmo tendo feito muitas coisas ruins, os seus amigos continuavam amando ele. E este era o verdadeiro poder da amizade. E assim ele se junta novamente ao seu time e usa o próprio Black Drancer para destruir todos os seus equipamentos e arruinar com os seus experimentos. E aí eles conhecem a verdadeira história da BioVolt, liderada nada mais e nada menos do que o avô de Kai, que usa esses experimentos criando versões Dark e extremamente poderosa dos Beyblades, além de treinar os seus alunos a não terem nenhum sentimento, não tolerando o mínimo erro. Então eles percebem que eles precisam parar os russos. E o pai do Tyson tinha que ser russo. Acaba aparecendo também, dizendo que apesar de estar ausente há tantos meses, comunismo, ele estava investigando sobre tudo isso que estava acontecendo. E agora, com essas informações, ajudaria eles para derrotá-los. Só que logo em seguida, eles seriam interceptados pelos Demolition Boys e o Max teria a sua Ferabit roubada. Aí é foda. E nisso, os campeões acabam aparecendo e qual é o nome da Ferabit dele mesmo? Esqueci. Ainda mais, lutando contra eles, os ensinando a focar toda a energia emocional diretamente no seu Beyblade, extravasando a raiva nessa conexão. E quando o campeonato chega, eles finalmente conhecem o Voltaire, o avô de Kai e o vilão final da primeira temporada. E quem começaria lutando seria o próprio Kai contra Spencer. Uma escolha estratégica, pois ele tinha vantagem contra o Drancer. E assim ele consegue vencer o Kai até com facilidade, perdendo o Drancer, mas isso não o abala tanto, pois ele confia que sua equipe irá ganhar e assim ele conseguirá recuperar a sua depois que voltou pro time virou viado. Que a equipe ganhar o quê? Se fosse Hyuga nessa situação, o Hyuga ia falar: ninguém supera o grande imperador Nagal, vou botar todo mundo pra nessa porra aí, destruir a arena. Pois ele confia que sua equipe irá ganhar e assim ele conseguirá recuperar a sua Ferabit. E depois temos a batalha de Ray contra Brian, uma das batalhas mais antidesportivas de toda a série. O cara primeiro simplesmente joga um pedaço do campo pra atingir o Ray, depois a sua Ferabit, que é muito poderosa, consegue causar ataques de vento que mais parecem lâminas cortando o próprio Ray. E ele não aguenta os danos físicos nele mesmo e acaba desmaiando. Só que isso no final acaba dando ainda mais força pra ele, que com o cabelo todo solto numa cena muito épica faz aquilo que eles aprenderam antes, concentrar toda essa raiva na conexão com o seu Ferabit. E assim ele causa um ataque tão poderoso que acaba vencendo a batalha. Só que todo esse poder acaba esgotando tanto o Trigger quanto ele, que fica em um estado literalmente de coma. E agora o Tyson teria que se preparar para a última batalha contra Tala. Cara, eu lembro desse boneco esse boneco ruivo, eu lembro dele de algum jogo, velho. Eu lembro que ele era roubadão em algum jogo. Eu não lembro exatamente qual. Se preparar para a última batalha contra Tala, que é uma espécie de criação do Voltaire cibernética perfeita. E para ajudá-lo a ganhar, a Cynthia acaba fazendo um upgrade tão brutal no Dragoon que ele até mudou de nome. Agora ele se chama Super Dragoons. E a batalha contra Tala seria em um estádio de gelo. E para sua surpresa, o seu oponente estava usando 2 Ferabits. Um desafio que ele nunca tinha tido antes. Mas como ele já conhece as Ferabits originais, ele consegue preditar os seus ataques e reagir da forma certa para conseguir superá-los. E é assim que ele consegue ganhar o primeiro round. Roubadão! Nossa, olha esse roteiro, todo fodido. O cara com 2 Ferabits
contra um único só. Ah, mas eu consigo... Eu já estudei todas as 2 Ferabits, então logo eu consigo prever os movimentos. Ai, mano, são 2, mano. Poder dobrado, cara. Como assim, mano? Porra. Roubado. Roteiro. Olha esse roteiro, cara. Olha esse roteiro, inacreditável. Consegue ganhar o primeiro round. Roubadão. Só que na segunda rodada, os seus Beyblades se chocam de uma maneira tão extrema que acaba literalmente criando um lapso no espaço e tempo. Caralho. E agora eles estão lutando em uma espécie de mundo das sombras. E mesmo sendo em outra dimensão, todo mundo continua assistindo a luta pelo telão ali do estádio. E o Tyson, apesar de estar bem abalado de início, consegue focar e lembrar do que realmente importa. E quando Tala une os poderes de todas as feras Beat que ele tem poder, criando literalmente um sol que parecia ser um ataque imparável. Irmão. Mas Tyson se lembra novamente de tudo que ele aprendeu, canalizando toda a sua energia, sincronizando com o Dragoon, unindo com todos que estavam ali do seu lado isso que é por bom, ele. Esse poder da amizade faz com que ele consiga o poder da amizade, de novo. o ataque de Porra Tala, do poder da o maior amizade. estilo Maldito de poder da luta amizade. final Odeio de a Shonen. amizade. Os 2 ataques ficam ali em batalha, mas no fim é claro que o Dragoon vence, explodindo aquela orbe de sol e O cara basicamente explodiu o sol com o Beyblade. integrando todo aquele lugar, Ele fazendo explodiu uma dimensão inteira com o Beyblade. Olha pro nível de poder. Caralho, isso aqui é um nível de poder, se deixar, maior do que o do Master, vai. com que eles Vai voltassem tomando. para a sua dimensão. Com Tala derrotado, todas as feras cara Beast explodiu que uma a dimensão Beowulf roubou com o Beyblade voltam e o para poder da seus amizade. donos originais. E assim termina a primeira temporada e logo teríamos a sua continuação, Beyblade V-Force, que depois dos Blade V-Force. Breakers Eu acho que é vencerem isso aí o que tem o campeonato Daichi. mundial, eles acabaram se separando, cada membro seguindo um caminho diferente. Max retorna para os Estados Unidos com a sua mãe, Ray volta para a China e Kai simplesmente desaparece. O Tyson também Foi voltou treinar? pro Japão, vivendo uma vida tranquila, mas algo mudaria aquilo por completo, pois organizariam um torneio de Beyblade que o vencedor teria o direito de desafiá-lo. Só que um Blader misterioso acaba aparecendo, É o sendo Daichi. conhecido como o Senhor X, e ele começa a derrotar todo mundo com muita Brabo. facilidade. E assim ele tem a sua luta contra o Tyson e ele consegue simplesmente X é o destruir Daichi? o seu Beyblade como se não fosse nada. E o Max e Ray também enfrentariam Bladers Não, muito Daichi. estranhos exatamente no mesmo dia, ambos perdendo com muita facilidade. Então Caralho. quando o Kenny vai analisar o Beyblade Roubadão. do Senhor X, ele descobre algo muito estranho, pois ele contém uma fera Beat invisível, que simplesmente não aparece em nenhum tipo de escaneamento. Então, determinado a recuperar a sua Hack. honra, o Tyson decide desafiar o Senhor X novamente. Só que dessa vez, o misterioso Blader revela o seu verdadeiro nome, Ozuma. E mais uma vez, Ozuma. ele derrota o Tyson sem muita dificuldade. O pobre do garoto fica muito frustrado, pois ele não consegue invocar o dragão corretamente durante a batalha. Olha, No meio foda. disso, 2 homens misteriosos vestidos de preto observam tudo à distância usando equipamentos tecnológicos avançados. Só que esses aparelhos acabam quebrando, pois a energia de Ozuma era extremamente poderosa. E logo Cara, o depois, Tyson acabou de esses destruir uma homens dimensão e começam um a sol. perseguir Hillary, que é a colega de classe Foi foda. do Tyson, Quanto de junto energia com esse o moleque Kenny, tem? tentando Não vai ser mais sequestrá-los impressionante para que isso, roubar o cara. seu laptop. Sinto muito. Afinal, ele tem muita informação Ai, ai. importante ali, principalmente do Dragoon. Tyson então localiza o esconderijo deles e Aí um navio secreto. a rapaziada do Power Scale já tá como? Ai, o Tyson, o dragão já tá no nível dimensional, multiversal, dimensão 1. E acaba enfrentando um robô Ai, extremamente poderoso. caralho. Por fim, ele consegue libertar o Dragoon de uma armadilha especial, salvando Hillary e Kenny. Oh, No entanto, essa 2 de experiência 2. deixa claro para Tyson que existem inimigos perigosos agindo nas sombras. O grupo responsável por essas ameaças se chama Equipe Psychic, liderado por um Psychic. homem de cabelo roxo chamado Gideon e auxiliado por Gideon? um cientista perturbado conhecido como Ai, Dr. B. E o objetivo deles é capturar Fera Beasts Ai, como ai, tá Dragoon, bom, desculpa. Drager, Dranzer e Draciel para usarem pesquisas muito duvidosas. Por outro lado, Ozuma e seu grupo acabam revelando ser
os Saint Shields, que também estão em busca nesses 4 Ferabytes dos protagonistas, querendo controlá-los ou impedir que caiam nas mãos erradas. Então, pouco tempo depois, Tyson ouve rumores sobre Kai em sua prestigiada escola preparatória, e ele está sendo desafiado por um Blader misterioso também. E um fã maluco dele também acaba aparecendo, conseguindo roubar a Ferabyte de Kai só para conseguir lutar contra ele. E essa batalha seria importante, pois ele consegue recuperar o Dranzer. Parece que ali ele reencontra a sua determinação. Já Tyson e Kenny começam a ficar preocupados, pois eles acham que a equipe Psychic pode estar tentando capturar o Kai. Então eles correm para avisá-lo, mas é claro que ele diria que sabe se virar sozinho. Crime, mano. Tempo surge outra figura suspeita usando um dispositivo chamado Magnum, que cria um campo magnético que consegue fortalecer Beyblades de forma injusta. Mesmo assim, Tyson e Kai lutam juntos e conseguem derrotar esses. Mas como assim? Como assim campo magnético? Como isso funciona? Ué, vai tacar imã no bebê dos outros? Que isso? Ganhar vantagem. Gideon então piora a situação ao atrair os Blade Breakers para uma ilha remota. E vai todo mundo, Tyson, Hillary, Rei, Max, Kai e Kenny, que chegam no local acreditando que participariam de um evento oficial. Mas tudo não se passava de uma... muito imbecil, cara. Eu não vou comentar do que eu pensei aqui. Local acreditando que participariam de um evento senão oficial. Você preso. Mas tudo não se passava de uma armadilha destinada a capturar as suas Ferabytes. Cada Blade Breaker então enfrenta um oponente específico. Rei luta quase na escuridão total. Kai batalha em uma ponte estreita. Tyson enfrenta um combate em um chão escorregadio, enquanto seu tornozelo está machucado. E Max enfrenta um Beyblade que fica se camuflando. Então, durante todas essas lutas, o Dr. B tenta roubar as Ferabytes, mas graças ao trabalho em equipe, os Blade Breakers conseguem escapar dessa cilada. O Sr. Dickinson, então, o presidente da BBA, fica sabendo da situação e vai com um helicóptero para resgatá-los exatamente no momento que a base da ilha começa a desmoronar. Gideon e Dr. B fogem furiosos com o seu fracasso, mas é claro que eles não desistiriam. Buscando um novo plano, eles acabam criando as Cyber Ferabytes, cópias artificiais de Ferabytes dos Bladers, feitas a partir de dados de Dragoon, Dragger, Dranzer e Draciel. De novo, mas isso já não é repetido isso? Na temporada passada nós já tínhamos o bagulho das bebês artificial. É literalmente a mesma coisa que a bebê artificial, só que usando a Dragoon de base. A partir de dados de Dragoon, Dragger, Dranzer e Draciel. É tipo assim, o ataque da Dragoon, a defesa da Dranzer. Da Dranzer? Não, a Dranzer é a Fênix, a Draciel. Mano, eu sempre confundo Dranzer e Draciel. É sobre isso. É a defesa da Draciel, sei lá o que é a Dranzer. A Dranzer eu não lembro. Novo no roteiro desse desenho. E a equipe Psychic recruta Dranzer e Draciel. Nada de novo no roteiro desse desenho. A equipe Psychic recruta vários jovens Bladers. Alguns sedentos por poder, outros simplesmente enganados. E um desses Bladers é o Wyatt, que acaba se conectando ao Cyber Drancer. Por isso faz com que ele comece a perder a sua sanidade. Enquanto isso, Kane, Selma, Goki e Jin... Isso aqui é o Kyoya? É o Kyoya quando criança, caralho. Próprias versões cibernéticas das Ferabytes sagradas. E aí a gente começa a perceber que essas Ferabytes modificadas... Mano, isso é muito Dragon Ball. Isso aqui é muito Dragon Ball e... Nossa, isso é a fusão de Dragon Ball com Yu-Gi-Oh! GX, cara. E vê se isso aqui não é o bagulho do Yu-Gi-Oh! GX que eles usavam assim. Na verdade, acabam corrompendo a mente dos seus usuários. E estes começam a se questionar se vale a pena continuar. E eventualmente, os Blade Breakers são forçados a enfrentar esses novos inimigos. A gigantesca fortaleza de Gideon, a Torre de Batalha, repleta de ilusões e armadilhas. E cada um deles precisa subir por andares diferentes, vencendo batalhas para conseguir avançar. E eles enfrentam versões aprimoradas das suas próprias Ferabytes, sendo o Cyber Dragoon o mais perigoso de todos, que estava sendo usado por Kane. Lutando com coragem, confiando nas verdadeiras Ferabytes, os Blade Breaks conseguem derrotar a equipe poder Psychic mais poder uma amizade, vez. de novo. No entanto, no meio disso, o Cyber Dragoon sai do controle e quase destrói a torre inteira. E para conseguir contornar a situação, Tyson libera o verdadeiro poder de Dragoon, conseguindo assim
assim destruir a cópia cibernética e libertar Kane do seu controle mental. Ai, O toma. prédio então começa a ruir. Nesse momento a gente não sabe o que aconteceu com Gideon Morreu. e Dr. B. O que importa é que a equipe Sidekick é derrotada de uma vez por todas. Mas mesmo assim, os Saint Shields continuam observando a distância, planejando selar as feras beat sagradas. Então, após mais algumas batalhas, nas quais Ray chega a perder o Dragger temporariamente, eles percebem que os Blade Breakers são guardiões dignos dessas feras beat. Boa. Ozma avisa que caso algum Blade Break falhe em seu dever, os Saint Shields retornarão. E quando tudo parece finalmente se acalmar mais uma vez, Os uma guardiões rocha dos guardiões, misteriosa olha, vai é tomando. encontrada em Nova York, possivelmente contendo as feras beat ancestrais. Judy começa a estudá-las para a BBA, mas Zaggart, o antigo colega de Dickinson, reaparece e deseja usar o poder da Boa. rocha para um É dentro, hein? propósito É dentro, hein? desconhecido. Ele contrata Dr. K para extrair as feras beat poderosas dessa rocha. E assim logo surgem os Rock Bladers, cortando essas Deus. criaturas estranhas e desafiando os Rock Blade Blader, Breakers, beijo de chegando pedra. até a roubar dados importantes. E nesse período, Tyson conhece um Blader amigável chamado atividade Zou, pra nome. que o admira muito. Inicialmente, Zou parece existe. confiável, mas ao descobrir segredos sobre seu pai, ele acaba rompendo laços com Tyson, revelando então que Zaggart é o próprio pai de Zou e ele é literalmente um androide, criado após a morte do verdadeiro filho de Zaggart. Obcecado, ele ordena que seu filho Caralho, isso reúna aí é as o... É a lore do... Caraca... Astro Boy, velho. A lore, literalmente a lore do Astro Boy. do verdadeiro filho de Zaggart. Obcecado, ele ordena que seu filho reúna as 4 feras beat sagradas, acreditando que o poder delas seria capaz de torná-lo humano. Então tudo culmina no próximo campeonato mundial de Caralho, Beyblade. maluco, é um- O Sr. é um Dickinson robô. organiza o evento e os robô. Blade Breakers se Caralho. dividem em duplas. Tyson com Max, robô. Kai com Ray. Outras equipes poderosas Mas é porque eu tô também surpreso, né, participam, mano? incluindo Kane, Jean, Eu o tenho que lembrar que o Shields Tyson e a ousada destruiu uma dupla dimensão. King e Queen, que já eram meio conhecidos por roubarem peças de Beyblade. E é exatamente isso que eles fariam no campeonato, sabotando os outros Bladers e destruindo seus Beyblades. Olha, Em certo momento, eles até se alinham a Dr. K, que tenta Então, essa é usar outra uma temática também, né, mano? É tipo... É em anime. Vamos colocar assim. Beyblade, obviamente, não é um esporte na vida real. Mas é tratado como se fosse um esporte dentro do universo de Beyblade. Se bem que Beyblade não é um esporte na vida real. Embora tenha campeonatos aí de Beyblade. Mas não é um esporte, caralho. Eu acho. Porque pra ser esporte tem que ter uma federação, algo assim do tipo. Eu não lembro exatamente, pô. Eu voltei nas aulas de educação física. Vai tomando, faz o L. Mas enfim. Aqui, como a gente não pode ter morte, assim... Eu acho que destruir um Beyblade é considerado, entre aspas, uma morte, né? Por causa que, tipo assim... em toda a saga de Beyblade, porque na saga Master tem isso, aqui também tem isso. Desde o primeiro... Não do primeiro. Do primeiro episódio daqui tipo... Era o Carlos roubando a Beyblade do povo, tá ligado? Mas ainda teve momentos aqui que, tipo... era destruindo o Beyblade do povo. Eu acho que isso sempre teve no bagulho. Tipo, o Raj destruindo o Beyblade lá em Master. O Fai destruindo o Beyblade no Buster. O próprio Shu destruindo o Beyblade da rapaziada quando pegou os Cryzen Hacken, tá ligado? Sempre teve esse bagulho de destruir o Beyblade dos outros. E destruir o Beyblade é quase a mesma coisa que uma morte num shonen normal, né, mano? Por causa que, pô, masculacho, vai perder a capacidade de batalhar, Em velho. certo momento, eles Masculacho. até se alinham a Dr. É o equivalente K, à que morte, tenta né? usar uma arma tipo de perder em frente no campeonato. estádio, mas acabam se recusando a trapacear e a abandonam. Zaggart força o Sr. Dickinson a permitir a entrada de Zou e seu parceiro Gordo no torneio. As batalhas então avançam. Ozma e Duga enfrentam Zou e Gordo, King e Queen enfrentam Miriam e Joseph, Kai e Ray também conseguem Agora que eu parei avançar. pra Tyson ver e Max esse iriam enfrentar apresentador Ken aí, Jean, esse mas juiz me lembra acontece do que Master King e também. Queen destruíram seus Beyblades Olha. fora do estádio. Tudo E me assim lembra o eles Master. tiveram que Qualquer coisa, desistir. eu. Kai e Ray É o então Master aí, ó. finalmente devem enfrentar o poder devastador de Zou. Gordo vence a luta e Zou derrota Ozuma, roubando a sua poderosíssima fera Beat. Kai então enfrenta Zou, mas aí a gente vê o poder de Cerberus, a sua fera Beat que acaba devorando Dranzer. Kai Cerberus. fica devastado por perder a sua fera Beat
mais uma vez. Caralho. Do outro lado, Tyson e Max enfrentam King e Queen, expondo a trapaça da Dr. K e no final conseguindo vencer. E aqui chegamos à batalha final. Gordon enfrenta Max primeiramente, quase conseguindo destruir o Draciel, e apesar do Max conseguir resistir, Zou por fim consegue derrotá-lo, removendo o Draciel do seu Beyblade. Agora tudo depende de Tyson. Nessa batalha final, Zou confessa ser o androide criado por Zagat após a morte do seu filho, e ali o Tyson entende a sua única fraqueza, conseguindo assim desestabilizar o seu oponente. Zou lutando desesperadamente. Vai desestabilizar as emoções de um robô que não deveria ter sentimentos. Olha esse roteiro. Caneta, criador, caneta. Zou lutando desesperadamente, unindo os poderes de Dranzer da Ciel através de Cerberus, mas o seu corpo começa a falhar e Tyson resiste, se recusando a desistir. Ele e Dragoon então encontram forças nessa instabilidade, conseguindo destruir as ilusões, libertando Dranzer e Draciel, e assim, por fim, o vencendo. Zou arrasado por nunca poder ser humano, mas Tyson e seus amigos o conforta, dizendo que o que importa é o espírito e os sentimentos, não o corpo. E assim, todos recuperam as suas feras beat e Tyson se torna campeão mundial mais uma vez. No fim, Zagat parte derrotado. Zou segue seu próprio caminho, aceitando sua natureza. Os Saint Shields se retiram definitivamente. King e Queen prometem jogar de forma honesta. Kane, Jin, Gouki e Selma viajam pelo mundo ensinando novos Bladers. E por fim, Tyson e seus amigos celebram mais um campeonato. É verdade, né? Esse Beyblade clássico, ele é tipo... É porque o Buster, ele, se eu não me engano, ele segue a mesma cronologia do Master, né? Se eu não estou enganado, já adianto, eu não tenho certeza do que eu tô falando nesse exato momento. Então, não leve isso aqui como uma verdade, tá ligado? Não leve isso aqui como uma verdade. Se eu não me engano, o Buster, ele segue a cronologia do Master e do Metal Fusion e tudo mais. Aqui o Metal Fusion, ele vem depois desses acontecimentos tudo? Sim, o robô tá aí, em algum momento. Novos Bladers. E por fim, Tyson e seus amigos celebram mais um campeonato, certos de que Beyblade é muito mais do que um jogo. É amizade, coragem e união entre os Bladers do mundo inteiro. Caralho. E assim que terminamos V-Force. Começaríamos a terceira e última temporada de Revolution, que introduz os Engine Gear. Aí ó, o Dash, eu gostava muito para liberar energia extra, além do novo e avançado Hard Metal System. A história começa com o Tyson. Eu lembro que eu sonhei com o Dash. Mano, eu lembro quando eu era criança. Hoje aqui fica entre nós, hein? Provavelmente você já pulou esse vídeo. Provavelmente você não vai aguentar ficar me ouvindo falando várias besteiras de Beyblade, mano. Provavelmente você já foi embora. Eu estou aqui falando sozinho, eu acho. Espero, não sei. Mas enfim, eu admito aqui. Quando eu era criança, eu sonhei com o Tais. Mas tipo, papo de 3 vezes, porque o Tais, eu gostava muito do Tais. Eu não sei porquê, mas eu gostava muito dele. Eu saí papo de 3 vezes seguidas com o mesmo boneco. Eu falei, caralho, Tais é meu amigo dos sonhos, tá ligado? E eu fiquei com essa parada na cabeça por mó tempão, mano. É inacreditável. Eu gostava demais do Tais. O seu novo Beyblade, o Dragon é meu amigo dos sonhos. É criança, né, cara? No seu bairro, ensinando as crianças de lá a batalhar. Aí surgiu um garoto chato chamado Dait exigindo... É o quê? Dislike. É o dislike. Foi meu dislike? Não. Você não vem falar do meu... Não vem falar do meu... duelo. E o seu Beyblade consegue copiar os movimentos do Dragon Galaxy. Tô brincando, tá? Deixa eu tirar isso aqui antes que... Deixa eu dar meu like logo. Antes que eu esqueça de deixar um dislike aqui. Sua energia. Mas mesmo com essa trapaça, o Tyson consegue ganhar, mas Dait não aceita a derrota porque o seu Beyblade não tinha parado de girar. E logo aparece um Blader misterioso mascarado chamado Jim, que desafia o Tyson, mas acaba sumindo. O Max então vê nas notícias que o presidente da BBA, o Sr. Dickinson, vai fazer uma grande coletiva sobre Beyblade. Pouco depois, Jim e Dait aparecem de novo para lutar com o Tyson. Virou 3D agora, né? O espião. Ray então entra para ajudar e Max encerra a confusão anunciando um novo campeonato mundial. Só que dessa vez ele seria decidido por equipes. O Tyson fica extremamente empolgado, como sempre, mas Dait continua obcecado por uma revanche. Na mesma noite, o avô de Tyson convida Dait para ficar com eles. E com isso, o Tyson tem que aguentar o garoto agora o tempo
tempo todo. Em paralelo, o Max Eu tô recebe uma sentindo carta que da o... mãe pedindo que ele deixasse o grupo do O Tyson dono do cara e não entrasse gosta no do grupo Tyson dos não, hein, cara. All-Stars. E também decide Isso, tá voltar pedindo para os implicância White com o meu Tigers, e menino. apesar do Tyson ficar chocado, ele tenta apoiar seus amigos. E Dart segue provocando Tyson por mais batalhas. E é aí que o protagonista percebe que isso faz parte de ser Que um isso? bicampeão. Sempre vai aparecer pode. gente nova É criança, para rapaziada. desafiar. Não pode, Jim não. observa tudo e acha que Tyson precisa passar por um teste. Ele manda um convite para uma batalha privada, Ele mas o mil vezes. bilhete acaba indo parar com o Ray. Vai no lugar do Tyson tentando ajudar. Então, em uma noite de tempestade, Ray enfrenta Jim Vendaval. O seu Beyblade Jim usa Vendaval. reflexos da água para confundir Ray. E ele o critica, dizendo que o Ray é bom em muitas coisas, mas ele não se exige ao máximo. E mesmo perdendo, o Ray impressiona o Jim, pois ele consegue mostrar o seu verdadeiro espírito de luta. Enquanto isso, Max vai para os Estados Unidos e conhece Rick Anderson, o novo integrante durão dos All-Stars que não gosta do Max de cara. Em seguida, o Jim conversa com Mas o Max é Kai, mó gente falando boa. sobre o fato do Ray e do Max terem saído do time, mas Kai reforça que só ele decide o seu próprio caminho. Caralho! Tyson e correm Botou um pau para na se mesa. inscrever no Mundial Me mandou e medir. conseguem por pouco. E por fim, temos uma das grandes revelações. Esse cara misterioso, nomeado Jim Vendaval, era na verdade o seu irmão mais velho, Mano, eu vi... Hiro. eu te juro agora. Que eu ia pausar o vídeo e falar: olha, o irmão, você é a mesma Lore do pai do Jica. E literalmente. Mano, eu te juro, eu ia falar isso. Ai. O nomeado Jim Vendaval era na Eu verdade o predict de seu irmão 1/1000 mais de segundo no velho, futuro. Hiro, Droga. que voltou como novo Agora eu vou- treinador da agora eu vou BBA. O grupo ser então bancado fica mentiroso, com velho. Tyson, Droga. Kai, Daichi e Kenny. Ray e Max passam rapidamente Aqui pelas é o classificatórias. bagulho do mascarado, tá ligado? Eu falei, desde o início desse vídeo eu tô falando, pô, tá me lembrando do Master. O Master tem o Fênix, que é literalmente o pai do Jinka de disfarçado, mas isso aqui é muito novo, então, sei lá, deve ser a porra do irmão dele. Vitórias com seus times locais e o Tá Kai, embora previsível, esteja cara. do lado do Tyson Previsível. nesse momento, ele parece estar distante. Nos All-Stars, o jeito direto do Rick irrita os veteranos como Michael e Emily. Os White Tigers estão sendo liderados pelo Lee e os Demolition Boys também retornam tentando trazer vitória para Mano, o seu que boneco feio, olha esse boneco. Caralho, tinha que usar arma, né, mano? É estadunidense. país. E os Blade Breakers também conseguem passar pelas preliminares, apesar da lealdade incerta Tendência, do né? Kai e São do dos jeito Estados Unidos. caótico de Daichi, o que seria algo bem complicado. Daichi acaba batendo de frente com o ego Outra do Rússia. Tyson, e nisso Não, um Estados batedor de carteiras rouba os Beyblades deles. Eles correm a cidade toda atrás do ladrão, que acaba sendo pego batalhando contra Rick em um beco. Depois de um momento tenso, Rick consegue devolvê-los. O torneio então vai para a Itália, onde aparece o time Bartes Battalion. O treinador deles força o time a trapacear com lâminas escondidas e luzes que acabam atrapalhando a batalha. E isso acaba ferindo os integrantes do time do Ray. Seus jogadores, Miguel, Matilda, Cloud e Aaron, se sentem culpados por isso, mas acabam obedecendo. Tyson e Dart tentam se sincronizar, treinando lutas em dupla, mas contra Ray e Lee eles perdem feio Aí, por causa fizeram do L. orgulho de Tyson e das atitudes Aí, ó. imprudentes Aí, do ó. Dart. E o protagonista culpa o seu colega e sai Orgulho. furioso, Aí, ó. esquecendo do Brabo. real valor do trabalho em equipe. E pra ele Brabo. ficar ainda mais na Passou dele, por tudo o Hiro aquilo entra em e já cena esqueceu. conseguindo É o ego de ser derrotá-lo o com melhor do facilidade, mundo. quebrando essa Campeão do ideia mundo. de É que o o ego. Tyson era imbatível. E a competição continua pela Espanha e pelo Egito, com o Bartes Battalion ainda danificando peças dos outros Bladers, enquanto Matilda e Miguel ficam cada vez mais duvidosos, mas também muito pressionados pelo treinador. Já os White Tigers vacilam quando o Ray quase perde uma luta importante, mas o time não desiste. Nos All-Stars, Rick e Max entram em conflito sobre como misturar ataque e defesa, e nesse embate Isso aqui aos tá- poucos isso aí me eles lembrou vão do- aprendendo a um se membro do respeitar. Squadron. Até que em certo ponto, Do Master os Blade também. Breakers iriam treinar Vou parar de em um falar do Master, acampamento cara. Vou parar de falar do mas Master. o Kai acaba simplesmente chamando o grupo de fraco e desaparecendo. O Tyson Que fica isso? sem chão, ele quase desiste. Mas Hiro convence ele e Dart a fazerem um exercício de sobrevivência que os ensina a depender um do outro. E com
isso, finalmente a parceria dos dois melhora bastante. Já o Kai aparece no alto de um prédio e acaba se juntando mais uma vez aos Demolition Boys. Mais tarde, na Austrália, Um bom na filho a etapa casa final torna, do né, Todos cara? contra Todos, Daichi ganha destaque ao vencer Rick, enquanto Tyson enfrenta Max numa batalha dramática. Max perde, mas força o Tyson a lutar com força total, Ai, e toma. isso quase destrói o Dragon, porém também garante o confronto final, Blade Breakers versus Demolition Boys. Demolition Claro que Boys. o Tyson enfrentaria o Garotos Kai da em um destruição- duelo da feroz demolição? que causaria danos em Deve todo ser. o estádio. Ou é um Depois de cognato? mais uma luta Ih, tão caralho! épica quanto essa, o Tyson vence por pouco o seu cara dando a vida. terceiro campeonato. Mas Kai mostra também que a sua habilidade era extrema. Logo depois, o mundo da Beyblade estremece Caralho! quando Boris... Tá bom! O que eu tô impressionando, né, mano? Eu acho que eu esqueço que o Tyson destruiu um sol e uma dimensão, mas caralho, eu tinha esquecido que o Power Scale aqui já foi pro caralho. Eu tinha Era esquecido. extrema. Logo depois, Maluco. o mundo da Ó. Beyblade estremece quando é isso Boris, que eu uma quero de figura Beyblade. suspeita do É isso. passado dos Demolition Boys, consegue tomar controle da BBA. Ele renomeia a organização para BIGA, Beyblade Biga. Entertainment Global Association, e constrói um arranha-céu gigante. Ele diz que vai levar o Beyblade para todo mundo, só que é impossível toma. apagar o seu passado, onde ele comandou programas de treino tão cruéis. E para piorar, parece que Kai e Hiro Paciência. estão trabalhando com ele. Sob o controle da Biga, agora as lojas só vendem peças para membros. E com isso, Tyson e seus amigos acabam ficando sem acesso aos recursos. O Sr. Dickinson deixa o seu cargo. E sem estrutura, Ih. o grupo do Tyson Aí fica é foda. desfalcado. Daichi fica com ciúmes da fama de Tyson, enquanto Max e Ray permanecem do lado dele. Já o Kenny se junta aos antigos rivais, Emily, Michael e Miguel, para criar Beyblades do Hard Metal System, menores, mais pesados e mais fortes. Porém também Vender muito brinquedo, né, mais mano? difíceis de controlar. Vender O time, brinquedo. então passa muitos Fala logo, apuros tentando nerdão. dominar Vender esses brinquedo. Beyblades, tendo que reaprender o básico pouco a pouco. Enquanto isso, os principais Bladers da Biga, como imaginado, estão passando por um treino extremamente pesado. Brooklyn é um dos mais poderosos, nunca perdeu e odeia ser desafiado. E aí o Boris organiza o Justice 5, um confronto final entre Biga e o time de Tyson, que agora são chamados de D-Revolution. A aposta aqui é que Aí se falou o Biga nome do vencer, anime. ela continua no poder. Porém, se perder, Quase é o nome Boris do tem anime, que no caso. dissolver a organização. E apesar das desistências por patrocínio, os D-Revolutions conseguem juntar 5 membros, incluindo o próprio Kai, que volta no último minuto buscando se redimir. Então as batalhas finalmente começam. Daichi enfrenta a Min e acaba perdendo. Aí é Depois, foda, Daichi. Ray Caralho, enfrenta só perde, Crusher Daichi. num estádio com Que tema esculacho. de cidade. Crusher luta motivado pelas 6 irmãs e vence apertado, somando 2 pontos para o Ó. time da Biga. Já o Max acaba empatando com o Mistel após os Beyblades se quebrarem ao mesmo Caralho! tempo, e Kai acaba enfrentando o Brooklyn, que demonstra os seus poderes assustadores, com ilusões, buracos negros, e quase destrói o Kai. Mas ele insiste, se levanta repetidas vezes, por fim acaba vencendo, deixando todo mundo boquiaberto. O Tyson então enfrentaria a Garland, que quer proteger a honra da família. Ele cita Caralho, calma aí, rapaziada. Sai, não me chamando. Aí, tô sendo gankado, Ah! Estou eu de volta. Não demorei muito não, pra não perder a imersão. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. vezes, por fim, acaba Finalzinho do vencendo, deixando todo mundo boquiaberto. O Tyson Buraco então negro de enfrentaria caralho, a mano. Garland, que quer proteger a honra da família. Ele cita regras de um código familiar, mas o Tyson diz pra ele lutar com o coração. E assim, o Tyson acaba vencendo e empatando o placar. E com isso, a batalha final é marcada. E Boris, claro, acaba escolhendo Brooklyn de novo, que está furioso pela primeira derrota que teve. A batalha dele contra Tyson é Sentiu, tão épica sentiu. que ele acaba Alugou um apartamento na cabeça do distorcendo a moleque. cidade para uma dimensão sombria, destruindo prédios e criando um vórtice. O Tyson tenta Porra! controlá-lo, lutando com ele no ar, mas mal consegue. Nem os militares podem conter o poder crescente daquele garoto. Caralho! E nisso o Tyson quase desiste. Mas Kai, Ray, Max, Daichi e até Tala, que tinha saído do hospital,
Elemental unem as suas feras Vai destruir outra Beat dimensão, para Tyson? fortalecer o poder de Dragoon, criando um ataque tão poderoso que a força combinada quebra a ilusão de Brooklyn e o derrota. E nisso ele finalmente entende que perder fazia parte e até poderia ser algo bom, mais um inimigo convertido pelo poder da amizade. Claro, o plano Maldito do Boris poder da fracassa, amizade. e Hiro Maldito. admite que só trabalhou com a Biga para ajudar o Tyson e os amigos ficarem mais fortes. Com a Biga finalmente dissolvida, o Sr. Dickinson reinicia a BB-8 num prédio menor. Os times pelo mundo voltam ao normal. Dwight reinicia Isso a aqui BB-8 foi a num maior prédio. nerfagem da história, mano. Velho, como? Cheio de dinheiro, cheio dos campeonatos global. Agora tá assim, ó. Porra, falhou. Menor. Os times pelo mundo voltam ao normal. Os White Tigers retornam aos seus Falhou. treinos. Os All-Stars Aí, se ó. reúnem Falhou. nos Estados Unidos. Bartes Battalion tentam lutar honestamente, agora sem o seu antigo treinador. E os Demolition Boys são recebidos como heróis na Rússia. E por fim, Kai e Tyson Demolition- é assistem Rússia? a Ah, era cidade Rússia, se não era Estados Unidos, reconstruir não. e decidem se desafiar mais uma vez. Mas agora só pela diversão e pelo espírito da batalha. E com isso, concluímos toda a saga clássica de Beyblade. Ok, Um dos animes show, de vender show. brinquedos com o brinquedo mais legal que já existiu. Pelo menos na minha opinião. Então é isso, pessoal. Concordo Muito plenamente, obrigado Manobre. por ter assistido esse vídeo até agora. Se Eu chegou até assisti. aqui, por favor, deixe o seu like. Deixei, se inscreva no Manobre. canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, Ai, aquele beijo no seu coração de melão. E tchau! Tchau, meu nobre. Eu gostei disso aqui, mano. Eu gostei desse vídeo. Foi bom relembrar desse Beyblade aqui, cara. Não, relembrar entre aspas, né? Por causa que, tipo assim, eu, particularmente, como eu tinha mencionado, né? Eu Aqui no conhecia, Brasil. tipo, mais ou menos, tá ligado? Do bagulho. Eu acho que eu vi por partes. Eu não lembro exatamente o que se passou na minha cabeça, tá ligado? Ou eu esqueci tudo. E foi tudo deletado, ou eu, tipo, vi aqueles episódios, tá ligado? Meio assoltos, avulsos assim. Mas enfim, mano, foi bom lembrar, mano. Foi bom lembrar. Beyblade é muito bom, mano. Beyblade é muito bom. Mas enfim, minhas opiniões já teci durante o react. Então estamos no final, cara. Estamos no final. Obrigado, Kaitinho, por estar ajudando esse canal com o seu Seja Membro, cara. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter. Eu estou... Isso aqui é complicado, tá? Que ficar apontando assim é muito estranho. Eu ainda não me acostumei a ficar apontando pro nada assim. Porque quando eu aponto assim, eu estou literalmente apontando exatamente meu guarda-roupa em direção ao nada. Então é muito esquizofrenia. Mas enfim, meu nobre, caso você queira se tornar um membro, cogite em pegar o menor valor. Por causa que se você se tornar um membro, você vai ganhar um total de 0 coisas. E eu aí irei sair perdendo. Olha aí! Olha a promoção, olha que coisa incrível. Pra ir, mano, pra ir. Mas enfim, você vai só receber uns vídeos adiantados. E quando eu arrumo de postar vários vídeos em sequência. Mas enfim, meu nobre, esse foi o react. E espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva, compartilha e comenta para ajudar no engajamento do canal, meu nobre. Falou, share, react. Fui!